Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta no canal mais abençoado do YouTube, Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa da EBD em Casa, tá? E hoje nós vamos comentar a lição 9, cujo tema é a sutileza do movimento dos desigrejados. Esse termo, desigrejado, esse termo está ligado a pessoas que são cristãs, mas não estão congregando mais. Então, esse é o significado desse termo, tá? Pessoas que são cristãs, mas já não estão mais na igreja, não estão congregando mais, né, nas devidas congregações. Percebemos que existe, irmãos, um crescimento fenomenal, né, dos evangélicos no Brasil e em torno, né, do mundo, certo? No geral. Esse crescimento é espantoso. Mas, em contrapartida, existe um número elevado de pessoas evangélicas que não estão indo mais às igrejas. Isso é de fato, né? Isso é notório. Tá? Então, o nosso texto áureo se encontra no livro escrito aos Hebreus, certo? Capítulo 10 e 25. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Qual dia? A volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. Verdade prática. O movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade, que é expressa no contexto da verdadeira igreja. O nosso texto áureo está em Hebreus 10, versículo 19 ao 25. Como é de costume, o nosso comentarista ele divide a lição em 3 tópicos principais. Né? Primeiro, a visão e prática do movimento dos desigrejados. Segundo tópico, a natureza da igreja neotestamentária. E terceiro e último tópico, a importância e a necessidade da igreja. Iniciando aqui no nosso primeiro tópico da nossa lição, a visão e prática do movimento dos desigrejados, nós vemos aqui o fenômeno do crescimento dos evangélicos no Brasil chama a atenção do sociólogo e dos missiólogos, tá? Eles começaram, dos estudiosos, né, do sociólogo, devido a esse fenômeno, eles começaram a pesquisar. E há um crescimento espantoso, principalmente no Brasil, né? Porém, para o outro lado, ao mesmo tempo que há um crescimento fenomenal de evangélicos, também há uma evasão desses evangélicos, né? Que são os desigrejados, tá? O número de desigrejados cresce em uma proporção muito avassaladora, muito grande, certo? Mas existe uma razão para a evasão dessas pessoas que aceitaram a Cristo, né? A porta muito larga, né, para a entrada para o cristianismo, né? Crescendo espantosamente, mas há uma porta maior para a evasão dessas pessoas, que é o fenômeno dos desigrejados. Qual é a razão dessas pessoas se evadir da igreja? Primeiro, pessoas que se decepcionaram com a igreja, né? Pessoas que se sentiram enganadas e exploradas. E elas não só não estão indo à igreja, mas estão magoadas. Elas criaram uma certa resistência nas questões espirituais. Por quê? Foram exploradas, foram enganadas, ludibriadas, certo? E isso se tornou um grande problema. Por quê? Porque o fato, né? Porque de fato tem muitas igrejas hoje que não estão cuidando das pessoas, mas estão explorando as pessoas. Infelizmente, há igrejas neopentecostais, é lógico que não é toda, mas existe aí um número que tem feito isso, né? Explorando as pessoas. E aí o fato, né, desse fenômeno dos desigrejados. Estão pregando um evangelho na intenção de obter lucros. Tá? E muitos fizeram da igreja como se fosse uma empresa, né? Se apropriaram da igreja, né? Como se
instituição deles e como se fosse uma empresa. Né? E com o objetivo de obter lucros, certo? E esse ensino, né, ele é contra os ensinos bíblicos, certo? Não está de acordo com a Bíblia. Isso não é uma igreja genuína. Né? Esse evangelho que se prega dessa forma não é o evangelho genuíno, não é o evangelho verdadeiro, não é o evangelho bíblico. Tá? As pessoas que vão a essas igrejas estão desesperadas, estão com problemas, certo? E de certa forma recebem uma certa ajuda, num caso e no outro. De certa forma, eles, né, no desespero, eles recebem essa ajuda. Tá? Mas daqui a pouco, os olhos dessas pessoas começam a abrir. E elas começam a perceber que estão sendo exploradas, que estão sendo enganadas, ludibriadas. E que aquela mensagem, né, não é a mesma da Bíblia. E quando elas começam a conhecer a verdadeira mensagem de Deus, elas dizem, isso não está certo. E elas deixam essas igrejas. Então se dá um número, né, elevado de pessoas desigrejadas por ter descobrido que estava sendo enganada e explorada. No primeiro momento resolve, autoajuda, mas depois elas começam a conhecer a palavra e ver que estavam sendo exploradas. E essas pessoas entram num processo de resistência às coisas de Deus. Isso é um grande problema, é o que está ocorrendo no Brasil e no mundo, certo? Devido a essas pseudos, né? Se dizem igrejas, né? Não sei se posso dizer seitas ou igrejas, que têm o objetivo de explorarem a pessoa. Tá? Então quero dar aqui mostrar o primeiro lado da moeda, né? Os dois lados, o primeiro, e agora nós vamos entrar para o segundo lado, certo? Nós vamos avançar para o segundo tópico da nossa lição. A natureza da igreja neotestamentária. Tá? Voltando ao texto que nós lemos no nosso texto áureo, Hebreus 10, 25, não deixando a nossa congregação, né, como é costume de alguns, mas a demonstrando, né, quanto mais se vê aquele dia que está chegando, que é a volta de Cristo, que é o arrebatamento da igreja. Então, diante desse texto, nós temos alguns pontos para mencionar aqui nesse ensino, tá? Primeiro, nós somos, né, a igreja verdadeira. Nós somos a igreja, certo? A igreja de Cristo. Né? E, na verdade, nós somos os ramos da oliveira verdadeira, que é Cristo. Né? A igreja, na verdade, ela é os ramos da oliveira verdadeira, que é Cristo. Ok? E como o ramo não pode viver, né, sem estar ligado, né, ou fora da videira verdadeira, né, se ele não estiver ligado, ele não pode viver dessa forma, então ele pode se secar, ele pode morrer. Então, na realidade, a igreja, ela está ligada na videira verdadeira, que é Cristo. E esses ramos estão entrelaçados no outros, e eles não podem viver desligados, eles não podem desligar dessa oliveira verdadeira que é Cristo, porque eles vão secar e vão morrer. Tá? Segundo ponto que eu quero mencionar aqui, a Bíblia diz que nós somos um rebanho, nós somos um rebanho de Deus. E quando uma ovelha é desgarrada do rebanho, ela fica vulnerável aos predadores, né? Ela fica suscetível aos predadores, porque a ovelha, ela não tem defesa própria, e por isso não pode cuidar de si mesma. Tá? Então, nós somos chamados de rebanho de Deus, somos comparados como ovelha, né? E a ovelha tem, né, esse medo que nós temos, né? Ela é semelhante, dá uma semelhança com o nosso sentimento. Elas não se sentem protegidas quando estão sozinhas, quando estão vulneráveis, quando estão longe do rebanho. E por isso, né, a igreja é chamada de ovelhas, tá? Por essas características que é semelhante, né, da ovelha com o cristão, certo? Com o ser humano.
E nós somos dependentes um dos outros, né? E devemos estar perto do pastor, temos que estar debaixo do cuidado do pastor. E quando nós desgarramos, estamos suscetíveis, né, a perecer, né? Estamos suscetíveis aos predadores. O segundo ponto que eu quero salientar aqui, que eu quero mencionar para vocês, que a Bíblia diz que nós somos corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos corpo. E fazemos parte desse corpo, somos membros desse corpo, cuja cabeça é Cristo. E um membro não pode estar desligado do corpo, porque se ele estiver desligado, o apóstolo Paulo disse, né, ele traz esse ensino para nós, né, que um membro, né, não pode ser sem o outro, e não pode estar fora do corpo, que é Cristo, que a cabeça é Cristo, cuja cabeça é Cristo. Uma vez que esse membro é desligado, ele morre, ele vai à putrificação. Então, para ele funcionar nas suas devidas funções, ele precisa estar ligado no corpo. Tá? Então, essa ideia que eu posso ser um crente autossuficiente, posso ser um crente na minha casa e eu não preciso de ir à igreja, eu já tenho os meus pregadores prediletos, né, no YouTube, tá? E assisto a hora que eu quiser. Então, essa é uma defesa dos desigrejados. Né? Eu não preciso ir à igreja, eu faço meus cultos em casa, certo? Eu posso ser crente da minha forma. Quando eu quero assistir uma pregação excelente, então eu corro para o YouTube e vou assistir os melhores pregadores. Isso é bom, nada contra isso. O problema é que o pregador do YouTube não vai poder acompanhar você quando você ficar doente, tá? Não vai poder fazer, né, uma visita na sua casa, não vai poder ir ao hospital e visitar você. Esse é o problema, tá? Que os desigrejados, na maioria, né, ou todos eles, encontram. Você precisa de gente, você precisa de congregar. Tá? Quando você reúne com as pessoas da mesma fé, ou na fé, tá? Você também está servindo essas pessoas. Há uma comunhão mútua, tá? E também está sendo suprido nas suas necessidades. Então, o dom que você recebe de Deus quando você aceita Jesus é para, né, te preencher, mas também é para edificar a igreja. Então, há uma ajuda mútua. Né? Diz o apóstolo Paulo que os cristãos devem comunicar uns aos outros nas suas necessidades. Então, desigrejado não tem base bíblica. Avançando para o nosso último e terceiro ponto, a importância e a necessidade da igreja. A igreja é como um arco, ou como, né? A igreja é como a arca de Noé, certo? É uma comparação meio assim, não vou dizer chula, mas simples, tá? Jocosa, né? Que as pessoas que estavam na arca só não abandonavam a arca porque lá fora tinha uma tempestade, tinha um dilúvio, tinha pessoas boiando na água, e por isso eles não abandonavam a arca, porque havia ali uma dificuldade, né? Todo mundo ali junto, mau cheiro de animais, certo? Mas devido ao dilúvio, né, eles permaneciam na arca. Isso significa, meus queridos, que a igreja não é diferente. A igreja é lugar de pessoas imperfeitas. Não são pessoas perfeitas. Você não vai chegar na igreja e encontrar pessoas perfeitas, tá? Não existe. Na igreja existem pessoas imperfeitas, pessoas com problemas, porque somos humanos. Mas ali é um lugar, né? É um hospital onde vai curando as pessoas e elas vai se tornando pessoas melhores, preparando-se para morar no céu. Então não é um lugar de pessoas perfeitas, mas é um lugar certo para se preparar para morar no céu. Né? E na igreja que nós vamos aprender a viver com pessoas diferentes e amá-las como nossos irmãos.
Então isso é igreja. Então muitas vezes, né, alguém chega na igreja e pensa que vai encontrar, certo, pessoas perfeitas. Não. Há pessoas, e tem pessoas, porque nós somos humanos, com problemas, com defeitos. Então essa ideia de que eu posso estar sozinho e não preciso da igreja, tem consequências graves. Tá? Infelizmente tem consequências graves. Primeiro, eu estou, né, aí dizendo, certo? E estou tendo uma ideia que eu sou autossuficiente. Quando eu tenho essa atitude. Estou dizendo que eu sou autossuficiente. Segundo, eu estou dizendo que não preciso de mais ninguém ou de ninguém. Tá? Em terceiro, eu estou dizendo que a Bíblia é relativa. Ou seja, que não foi Deus que instituiu a igreja. Certo? Que não foi Deus que mandou nós congregar. Eu estou se tornando a Bíblia relativa. Tanto faz, tanto fez. Eu não tenho isso em mente. Tá? Quarto lugar, eu estou dizendo que o que eu tenho é para mim. Tá? Para mim próprio. A Bíblia diz que Deus nos deu o Espírito Santo para nos abastecer, mas também para nos edificar, né? Edificar os irmãos, para estar juntos, certo? Edificar os nossos irmãos com os dons espirituais. Os dons é para nos abastecer, mas também para edificar a igreja. Então, quando eu me acho nessa situação, eu estou em situação crítica. Em quinto lugar, quando eu quero viver, né, isolado, eu estou dizendo que eu sou melhor do que os outros. E se eu for para aquela igreja, eu vou me contaminar. Tá? Então você vê a gravidade que é quando se chega a esse ponto de se tornar desigrejado, certo? Se isolar. Né? Eu sou melhor, eu não vou lá para me contaminar e me isolo. Isso é um perigo, é uma gravidade de tamanho, né, que é exacerbado, certo? Agora eu quero te fazer um convite, né? Você que é desigrejado, talvez se encontre em Cuiabá, né? Foi decepcionado em pseudas igrejas, certo? Você está na Vargem Grande, na Grande Cristo Rei, né? Nós temos a nossa igreja aqui, na Hélio Ponce de Arruda, no bairro Hélio Ponce de Arruda, nas ruas da Garça, próximo à UPA, tá? E eu peço que você faça uma visita para nós, porque a nossa igreja é uma igreja comprometida com a palavra de Deus, é uma igreja comprometida em cuidar de pessoas e não de explorar pessoas, tá? Ela é comprometida com a palavra de Deus. A nossa igreja, ela tem uma visão ampla, uma visão missionária ampla, tá? Muito ampla. Tá? Nós temos missionário no Brasil e fora do Brasil. É uma igreja séria. Tá? A nossa igreja, ela preocupa, né, em abençoar as pessoas e não explorar as pessoas. Certo? Nós gostaríamos muito, certo? Eu gostaria muito que você viesse, né, aqui visitar a nossa igreja, porque nós temos presente em todas as faixas, nós temos em todas as faixas, né, a EBD presente, tanto a EBD para adolescente, criança, jovens e adultos. A nossa igreja é abençoada. Temos nossos cultos, na terça-feira, que é um culto abençoado, temos um pastor abençoado que traz-nos um ensino vindo do céu, maravilhoso, né, toda terça-feira. Temos os nossos cultos na quinta, que é o culto da família, um culto abençoado. E no domingo, o nosso culto público. Né? Temos também festa dos departamentos ao decorrer do ano, muito abençoado. Temos uma mocidade unida, temos um círculo de oração unido, temos os obreiros unidos. A nossa igreja é abençoada. Tá? Ela prega a genuína palavra de Deus, ela não explora pessoas. Ok? Além disso, ao decorrer do ano, temos programas, temos semanas teológicas, né?
E assim por diante, ensinamento para casais, certo? A nossa igreja é abençoada. Eu congrego na Assembleia de Deus, aqui na Grande Cristo Rei. O nosso pastor é uma benção, o nosso irmão é uma benção. Então, se você está decepcionado, foi, às vezes, ficou magoado porque a igreja decepcionou você, certo? De fato, existe essas pseudo igrejas que não têm objetivo de levar as almas para o céu, de cuidar das almas, apenas de explorar, de buscar lucros, mas a nossa igreja é diferente. A Assembleia de Deus é diferente. Ela é preocupada em cuidar das pessoas, em abençoar as pessoas. E você é o nosso convidado especial. Vem para cá, vem congregar conosco que você vai ver a diferença, porque nós estamos caminhando para o céu. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, tá? Eu agradeço a Deus por você estar conosco até esse momento. Certamente você está gostando do ensinamento, porque senão você não estaria conosco até esse momento. Eu quero fazer aqui a leitura, ou seja, a conclusão da nossa lição. Tá? Nessa lição nós vimos como os desigrejados pensam e agem com relação à igreja. Acredita ser possível ser igreja fora da igreja. Vimos que alguns equívocos contribuem para isso. Há o mito de que uma verdadeira igreja não possui organização alguma e, consequentemente, não há liderança estabelecida. De acordo com o Novo Testamento, sim, a igreja possui liderança estabelecida e conta com estrutura organizada estabelecida. Os objetivos não é honrar e glorificar o homem, mas exaltar o Senhor Jesus Cristo e cumprir a missão para a qual Ele nos chamou. Tá? Então, você, mais uma vez, é convidado. Nossa igreja é abençoada. Nossa igreja tem pastores, homens comprometidos com a palavra de Deus, tem evangelista, tem presbítero, diáconos, cooperadores, que vai te recepcionar de uma maneira especial. Não deixe de congregar. Não fique na sua casa. Vem. A união faz a força. Um povo unido jamais será vencido. Um povo desunido será destruído. Então venha se unir conosco. Venha adorar a Deus, porque estamos aqui para te ajudar. E nós mutuamente vamos nos ajudando um ao outro. Devemos comunicar aos domésticos da fé as nossas necessidades. E vamos suprindo e vamos rompendo mesmo na imperfeição. Até que chegue aquele dia que nós tornaremos perfeitos ao encontrar com Cristo nos ares. Deus abençoe sua vida, meu querido, e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e dar o seu joinha, ok? Bye, bye, até o próximo.